Olá! Nessa aula nós abordaremos o tema equações recíprocas, dando continuidade ao estudo das equações polinomiais. Primeiramente, a definição. Uma equação polinomial p de x igual a zero é chamada recíproca se somente se é equivalente à sua transformada recíproca p de 1 sobre x igual a zero. Raiz de equações recíprocas e multiplicidade. Dada uma equação recíproca, p de x igual a zero, se α é uma raiz com multiplicidade m, então 1 sobre α também é raiz com a mesma multiplicidade. Bom, como é que fica a demonstração, para esse teorema? Bom, se α é diferente de zero, é uma raiz com multiplicidade m, então 1 sobre α é raiz de transformada recíproca p de 1 sobre x igual a zero. Portanto, α e 1 sobre α tem a mesma multiplicidade. Se p de x igual a zero é equivalente a p de 1 sobre x igual a zero, então toda raiz da segunda também é raiz da primeira. Portanto, 1 sobre α é raiz de p de x igual a zero, como queríamos demonstrar. Então, está demonstrado o teorema. Exemplos. A equação p de x igual a 3 vezes x menos 3 vezes x menos 1/3 igual a zero é uma equação recíproca. Veja que 3 e 1/3 são inversos. E p de x igual a 3x ao quadrado menos 10x mais 3, que é resultado dessa operação, e p de 1 sobre x, que é igual a 3 que multiplica o quadrado de 1 sobre x menos 10 vezes 1 sobre x mais 3, que é igual a 3 menos 10x mais 3x ao quadrado sobre x ao quadrado, são duas equações equivalentes. Ok? Mais um exemplo. P de x igual a 18 que multiplica x menos 3 vezes x menos 1/3, que multiplica x mais 2/3 vezes x mais 3/2, é uma equação recíproca que também pode ser escrita assim: 18x² menos 21x ao cubo menos 94x ao quadrado menos 21x mais 18 igual a zero. Então, relembrando, veja que 3 e 1/3 são inversos, 2/3 e 3/2 também são inversos um do outro. Eu tenho aqui dois pares de fatores na multiplicação
que contém x menos raízes e cada par as raízes são o inverso multiplicativo uma da outra. No exemplo 3, p de x igual a 2 que multiplica o cubo de x menos 1 vezes x menos meio vezes x menos 2 igual a 0 é uma equação recíproca que também pode ser escrita assim: 2x à quinta menos 11x à quarta mais 23x à terceira menos 23x ao quadrado mais 11x menos 2 igual a 0. Observemos, né, que a raiz alfa igual a 1 corresponde à raiz 1 sobre alfa, que é igual a 1. Então, 1 é inverso de si mesmo. Por isso que a gente considera, né, como uma equação recíproca. A equação x menos 5 vezes x menos 7 não é recíproca, né, porque 5 e 7 não são inversos multiplicativos um do outro. Ok? Agora nós vamos falar das propriedades dos coeficientes de uma equação recíproca. Então, dada uma equação de grau n, equação polinomial de grau n, dizemos que a n e a 0 são coeficientes extremos. Internamente, sempre conseguiremos encontrar coeficientes equidistantes, como mostra o esquema abaixo. Então, o primeiro extremo com o último, extremos intermediários. Teorema 1. Se uma equação polinomial p de x igual a 0 é recíproca, então os coeficientes equidistantes dos extremos são iguais 2 a 2 ou são opostos 2 a 2. Teorema 2. Se uma equação polinomial p de x igual a 0 tem coeficientes equidistantes, dos extremos 2 a 2 iguais ou 2 a 2 opostos, então a equação é recíproca. É um teorema em conformidade com o outro. Então, aqui tem alguns exemplos, né, para a gente ilustrar isso melhor. Essa equação tem, né, apenas os extremos, né, não tem extremos intermediários. Como os coeficientes têm mesmo sinal, nós chamamos de equação recíproca de primeira espécie. No exemplo 2, nós já temos os extremos e temos os intermediários. E, nesse caso, mais uma vez, os sinais desses extremos são iguais. E a gente chama de recíproca de primeira espécie. Já nesse caso, nós observamos que os extremos têm sinais opostos. Essa é uma equação recíproca de segunda espécie. Essa equação, né, 2x à sétima menos x à quinta mais x ao quadrado menos 2 igual a 0, embora pareça estar incompleta, né, ela pode ser reescrita dessa forma, considerando como nulos os coeficientes dos termos que não aparecem. Nós identificamos também como uma equação recíproca de segunda espécie. Algumas outras propriedades importantes. Então, dado um determinado tipo de equação recíproca, uma raiz admitida e um resultado da divisão pelo binômio x menos r, nós podemos concluir que toda equação de primeira espécie grau ímpar possui por raiz menos 1. Ao dividir essa equação pelo binômio x menos a raiz, ou seja, nesse caso aqui por x mais 1, nós vamos ter por resultado uma equação recíproca de primeira espécie grau par. Toda equação de segunda espécie grau ímpar tem por raiz o número 1 e é divisível pelo binômio x menos 1. Ao dividir por x menos 1, recai numa equação recíproca de primeira espécie e grau par. Se nós tivermos uma equação de segunda espécie grau par, essa equação também tem por raiz 1, também é divisível por x menos 1, e ao realizar a divisão, recai em uma equação recíproca de primeira espécie grau ímpar. Então, veja bem, ímpar recai em grau par, par recai em grau ímpar. De modo que
todas as equações recíprocas de segunda espécie são divisíveis por x menos 1. E no último caso, né, como a gente tem uma equação de segunda espécie, recaímos numa de primeira espécie grau ímpar, a gente volta ao segundo caso, que por sua vez também é divisível por x menos 1, e no final das contas vai acabar caindo numa equação recíproca de primeira espécie e grau par. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, uma equação recíproca de primeira espécie grau ímpar, ao dividir pelo binômio x mais 1, nós recaímos numa equação de primeira espécie grau par. Equação recíproca de grau ímpar e de segunda espécie, dividindo por x menos 1, recaímos numa de primeira espécie grau par. Equação recíproca de grau par e de segunda espécie, recaindo numa equação de primeira espécie e grau ímpar, conforme foi dado ali nas propriedades. Bom, então é possível, né, observar que é um assunto bem interessante, são resultados matemáticos bastante intrigantes, né? Matemática tem essa beleza, traz essas surpresas, essas propriedades interessantes acerca da teoria dos polinômios. Espero que vocês tenham gostado, estudem bastante e voltamos a falar, né, desse estudo das equações polinomiais nas próximas aulas.